Panelaço explode em todo o Brasil e fora Bolsonaro ganha as ruas das capitais no ensaio geral, né? Vamos ver aqui. Eu, particularmente, não escutei ninguém batendo panela, não. Prática comum durante o governo Dilma, o panelaço voltou com tudo. Na noite dessa terça-feira, as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre foram tomadas por protestos. Eu, particularmente, não vi. Foi uma prévia espontânea da manifestação marcada para essa quarta de 18 contra o governo Bolsonaro e seu descaso em relação ao coronavírus, né? Não vi particularmente. Sinceramente, não vi. Continuando, dando continuidade aqui. Mas se ganhar força esse movimento pode ser um prenúncio aí de que o Bolsonaro vai se lascar. Vai sair de uma forma ou de outra. Do Vivier, né? O tom do haitiano, a calma, a clareza. Parece que veio do futuro para dar uma notícia, né? A Colômbia apoia decreto de calamidade pública devido ao coronavírus. Vamos falar sobre esse haitiano, que eu vi essa notícia, mas não sei o que aconteceu. O Gregório do Vivier comentou que o haitiano que diz que Bolsonaro não é mais presidente em vídeo que viralizou teria vindo do futuro para dar notícia. O tom do haitiano, a calma, a certeza, a elegância, parece que ele veio do futuro para dar notícia, né? E o silêncio de Bolsonaro inédito de quem se depara com, não com um ser humano, mas com um semideus, um viajante do tempo. Parece que o haitiano aí falou que o Bolsonaro não é mais presidente do Brasil. É uma profecia, né? Major acusado de quebrar cacetete na cabeça de estudante em protesto é preso em carro furtado. Essa galera é linda, né? Nossa Senhora. É tudo mala. Miliciano, ou passador de pano, pelo menos para miliciano. Higienópolis disse sim ao panelaço, ó. Uma das regiões mais nobres de São Paulo. Eis uma péssima notícia para Bolsonaro. Moro diz que quem desrespeitar a quarentena pode ser preso. Bolsonaro deve ser o primeiro, né, a ser preso. Exclusivo deputado com coronavírus esteve em reunião fechada com Eduardo Tabata e mais 3. Então desrespeitou a quarentena, mais um para ser preso. Né? Sem escolha, trabalhadores mantêm rotina na epidemia do coronavírus. Precisa sobreviver, né, cara? A economia não pode parar. Pelo menos para quem precisa, para quem depende, para quem não tem dinheiro guardado, para quem não vive de renda, né? Vive de especular no mercado financeiro. É preciso tirar Bolsonaro, mas também o Paulo Guedes, que é outra aberração aí, né? Barroso desmente fake news de que apoiou manifestações do dia 15. É um idiota, né? Paris deserta do primeiro dia da quarentena nacional. Você está espalhando o vírus. Não é questão de opinião, né? Vamos lá, o que mais? Já falamos. Coronavírus, cortes de 20 bilhões no SUS do pós-golpe põe em xeque o controle do surto no Brasil. Né? Douglas Tavolaro, céu da CNN no Brasil seria testa de ferro de Edir Macedo? Será? Será que o Edir Macedo, que é o dono da CNN no Brasil? Não sei. Vídeo da Casa Branca, repórter da Fox diz que Eduardo Bolsonaro confirmou o teste positivo do pai para coronavírus. O cara é um correspondente da Casa Branca. E falou que foi o filho do presidente, né? Arapuca era para a Globo e para a Folha. Na verdade, isso é uma tática para desmoralizar a imprensa, né? Uma estratégia bem clara, bem explícita para desmoralizar a imprensa. Você solta uma notícia, em caráter informal, como um vazamento, depois que a imprensa publica, você diz que é mentira e apresenta a prova de que é mentira a notícia que você soltou. Aí você faz com que a mídia saia de mentirosa. Então a fake news hoje ela é muito mais um problema no sentido de arma política, porque estão usando-a para inclusive fazer com que a grande mídia, ou a mídia tradicional, ela seja, como é que eu posso dizer, desqualificada, que ela seja considerada inapta ou a maior propagadora de fake news, quando na verdade isso é para fortalecer os grupos ideológicos, a polarização, aqueles grupos que de fato propagam fake news, seja da esquerda ou seja da direita, que propagam justamente para ter ganho de capital político, né? O brasileiro que pôs Trump em risco, Eduardo Bolsonaro é o Ronaldinho Gaúcho da política, né? Um mala sem alça, o campeão dos rolês aleatórios, o elogio da impiedade,
Fiéis pagam R$ 100 para tocar e beijar os pés de pastor evangélico. Isso é um absurdo. Zuzu, a moda e a mulher do século XXI. O que os irmãos de clausura podem nos ensinar em tempos de coronavírus? Eu não sei, mas com certeza podem ensinar algo no sentido de se isolar, de ficar de quarentena e de não ter muito contato pessoal, corporal, né, para não propagar o vírus. Ao vivo, Trump pede para americanos permanecerem em casa devido ao coronavírus. O brasileiro em supermercados dos Estados Unidos mostra o desabastecimento e descreve o clima de medo. Aqui no Brasil também já está começando a acontecer a mesma coisa. Falta papel higiênico, água, comida. O relato de um brasileiro que trabalha num supermercado nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra. Um amigo meu postou um vídeo recente lá. Paulo Guedes contraria orientações da OMS sobre o coronavírus. Mais um, né? Deve ser preso. Lara Rezende, os farsantes do liberalismo bolsonarista. Vídeo, né? 2019 será um ano melhor do que foram os últimos. Tem vários sinais positivos, disse Ricardo Morim, um idiota útil, que é ligado à galera do Manhattan Connection, né? Que é ligado ao antagonista. É um idiota. Antes do coronavírus, na pandemia de gripe do século XX, o presidente do Brasil e morreu, e o do Zé foi infectado, né? Olha só. Quem que foi o presidente que morreu? Será da gripe espanhola? Rodrigues Alves não suportou os efeitos da gripe espanhola e morreu logo depois da posse. Com a confirmação de casos positivos de coronavírus para o secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, cresce a preocupação de contaminação de duas das pessoas mais relevantes do planeta, Donald Trump e Jair Bolsonaro, presidente dos Estados Unidos e do Brasil. Weingarten esteve com ambos na recente viagem feita por Jair aos Estados Unidos nessa primeira semana. Ele testou positivo na quarta e está em quarentena. Trump e Bolsonaro ainda precisam de confirmação se tem a doença. Parece que veio a confirmação do Bolsonaro hoje que não. O Trump ainda não sabemos. Mas provavelmente não, senão já teria, o mundo inteiro já estaria sabendo. No caso do capitão, uma nova batelada de exames foi pedida. Há uma coincidência histórica envolvendo presidentes de Brasil e Estados Unidos em pandemias. A gripe espanhola. Em março de 1918, quase 100 anos atrás, o mundo enfrentava a Primeira Guerra Mundial. O conflito parecia não ter fim. Para piorar, a gripe causaria 50 milhões de mortes. O dúvidas e corridas no fronte. Morreu mais gente de gripe espanhola do que da Primeira Guerra Mundial. E contabilizam, né, nas contas aí da direita, que morreram 100 milhões de pessoas sob os regimes comunistas. 50 milhões é metade disso, né? Então, essas pragas, essas pandemias que a galera anticientificista da direita propaga, acaba que pode matar mais gente pela ignorância, pela burrice, pelo conservadorismo, do que até o próprio socialismo, né? A atual crise, os mais afetados são os idosos. Em 1918, quem mais morria eram os jovens adultos. Um dos brasileiros mortos foi justamente o presidente da República, Rodrigues Alves. Eleito em 1º de março de 1918 para o segundo mandato. O primeiro havia sido de 1902 e 1906. Ele contraiu a doença antes da posse, em 15 de novembro. Alves morreu em 16 de janeiro de 1919. Conforme a regra da época, houve nova eleição, pois a vacância ocorreu antes da metade do mandato. Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos à época, contraiu a gripe espanhola também, né, enquanto participava de negociações de paz ao final da Primeira Guerra Mundial. Ele defendia um acordo igualitário, mas teve envolvimento das conversas, ainda que prejudicado. Com a ausência de Wilson nas negociações, os termos da rendição imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes mergulharam o país em uma grave convulsão econômica, social e política, que colaboraram, né, criaram então um ambiente ideal para a ascensão do nazismo, de Hitler, né, e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 20% da população mundial foi infectada pela gripe espanhola na época. Não chegou a ser tão catastrófico quanto a peste negra, que matou 1/3 da Europa, a que matou 50 milhões, né, da população mundial. A Primeira Guerra, a reunir exércitos de todos os continentes, criou condições ideais para a propagação do vírus, né. Em 1918, combatentes de nações de todas as partes do planeta se enfrentavam na Europa. Aglomerados em condições insalubres e sem imunidade, tornaram-se o vetor ideal para espalhar a gripe. A epidemia chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando o navio inglês Demerara, vindo de Lisboa, atracou em Recife, Salvador, no Rio de Janeiro. Em 23 de setembro surgiu a notícia de 55 marinheiros brasileiros acometidos por dengue ou uma espécie de tifo no porto de Dakar durante operações de guerra na costa da África. Em poucas semanas surgiram novos casos em outras cidades do Nordeste de São Paulo. Calcula-se entre 30 a 35 mil o número de mortos no país, conforme dados do Instituto Butantan. 2,7 mil só no Rio de Janeiro na época, né? Houve ainda 6 mil mortes em São Paulo, 1.316 em Porto Alegre, 1.250 em Recife e 386 em Salvador. A pandemia foi causada por um vírus do tipo H1N1,
É o mesmo da pandemia de 2009, chamada de gripe suína. Por fim, a última das coincidências entre Brasil e Estados Unidos quando o assunto é a brava, ambos os mandatários Trump e Bolsonaro tratam o tema com descaso e responsabilidade. Muito interessante essa notícia, né? Com dívida milionária no Ibama, Amado Batista dá uma força a Bolsonaro e convoca público para ato golpista. Talvez para perdendo as dívidas aí o Bolsonaro. Esse que tem sido o ano em que o Ibama menos voltou e que também menos se foi pago multas ambientais. A irmã de Marielle explica por que a família aceitou série com direção de Padilha, né? No Fantástico, a Regina Duarte ensinou o primeiro ato de sua demissão. Sujeito nefasto, o do Colo-Colo do Chile repudia o bolsonarista Filipão. O resto daqui acho que a gente já falou, né? Bolsonaro desejou que Dilma morresse infartado com câncer, né? Deu ânsia, deficiente ao processo Luciano Henrique. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.